Boa tarde, turma. Vou fazer esse vídeo bem rápido para explicar o circuito 11, 12, 13, 14 e 15. O grande objetivo é criar sistemas sequenciais. Aqui, cadê? Nesse vídeo aqui, vocês vão ver alguns sistemas sequenciais de uma fabricação de motor. Aqui tem inúmeras aplicações pneumáticas. Aqui, por exemplo, tem uma barra, um braço pneumático, uma garra. Aqui tem outro cilindro que avança, faz os testes das escovas e das conexões dos motores. Aqui tem outro cilindro que levanta esse motor e faz a limpeza das ranhuras do motor elétrico, né, do eixo do motor. Esse aqui é um tipo de motor bobinado. Aqui tem outro cilindro que faz o giro e faz a leitura, basicamente faz a contagem. É um vídeo bem longo, tem várias aplicações pneumáticas bem interessante da nossa área. Nosso objetivo é entender esses sistemas, beleza? Aqui, esse livro é um livro que mostra vários sistemas pneumáticos industriais. Existem 99 aplicações pneumáticas, desde sistemas de prensagem, sistemas de fixação, sistemas de ergamento de materiais. E nós vamos fazer uma atividade com base nesse livro, mas o objetivo inicial é entender os sistemas pneumáticos, que eu passei para vocês. Então, vou mostrar o circuito 11. O circuito 11 é um circuito que você tem um cilindro de duplação. Olhando aqui, o texto diz que vai avanço lento e retorno acelerado. Então, a gente precisa configurar, a gente precisa olhar esse sistema aqui, ó, esse sistema dessa válvula reguladora de fluxo. Então, vou pegar aqui a caneta. Então, essa válvula reguladora de fluxo aqui, ela vai regular o fluxo de saída. Aqui, ó, como que funciona a regulagem de saída? Se vocês analisarem essa bolinha aqui, ela significa bloqueio. Esse bloqueio aqui, na hora que o alien entrar, como eu expliquei na última videoconferência, ela é forçada a circular o ar nessa restrição. Então, essa restrição é o avanço. Muito bem. Então, vamos montar esse circuito. Esse circuito tem uma válvula de escape rápido. Aqui embaixo nós temos dois botões, um que liga e um que desliga. Eu vou montar esse circuito 11, o 12 ele é bem parecido com esse outro circuito aqui, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Eu vou dividir aqui a tela. Vou dividir a tela aqui e a outra tela aqui. Vamos lá. Primeiro, um cilindro de tubulação, uma válvula de escape rápido. Válvula de escape rápido. Válvula de escape rápido, ela é parecida com a válvula de elemento OU. Parecido com essa válvula de elemento OU. Essa válvula de escape rápido, ela tem a função de liberar o ar no momento que o ar ela entra na conexão 2. Na conexão 1, ela bloqueia, não sai no número 3. Vamos colocar aqui uma válvula de 5 por 3. Já tem uma prontinha aqui. 2 botões, 2 acionamentos. Vou pegar, cadê vocês? Vou pegar umas prontas, 2 botões. E a unidade de distribuição de ar, que é o compressor, e a unidade de conservação. Muito bem. Agora vamos montar. Esse vai aqui, esse vai aqui. Esse aqui é alimentação, esse aqui piloto, esse aqui não é retorno por mola, é piloto. Esse vai aqui, de acordo com o desenho ali. Aqui tem 2 conexões, então essa vai aqui, essa vai no cilindro. Agora o elemento principal da enunciado, que é a válvula
reguladora de fluxo. Essa válvula reguladora de fluxo, vocês observando ela aí, ela não pode ser colocada de qualquer jeito. Tem que ser colocada observando esse símbolo aqui, ó. Então, esse símbolo tem que ser o mesmo símbolo que esse camarada aqui, ó. Por quê? Porque senão você vai provocar um avanço lento ou um retorno lento. Às vezes ela está ao contrário, tá? Às vezes ela está assim, não tem nenhum problema. O importante é você identificar essa válvula de bloqueio, indicando que ela está sendo bloqueada no momento que o ar passa. Agora vamos funcionar o circuito. E verificar o funcionamento. Um botão liga e um botão desliga. Aqui vamos colocar 0,5% e colocar para funcionar. Ou seja, avanço lento, como vocês podem ver, e retorno mais rápido, né? Aqui eu posso aumentar a potência do compressor para 2 megapascal. Então, ó, perfeito. Bem devagar o avanço e retorno de uma forma mais rápida. Vocês podem observar que o botão ele é diferente como que está lá, mas o símbolo, isso não vai importar muito porque é um tipo de acionamento pneumático, certo? E retorno rápido. O circuito 12 ele é similar a esse circuito, por isso que eu falei que eu ia utilizar esse mesmo circuito. Circuito 12, vamos lá, que é o que muitas pessoas vão ter dificuldade. Ciclo único, vamos lá. Avanço com retorno automático, ou seja, o cilindro, na hora que ele atingir o cursor dele, quando ele estiver totalmente em avanço, ele vai retornar automaticamente. De duplação, com controle de avanço e retorno. Então, a diferença é que eu vou ter dois controles aqui, ou seja, esse aqui vai sair, essa válvula de escape rápido, e vou ter duas válvulas de regulagem de ar. Ciclo único. O que é ciclo único? Ela vai e retorna automaticamente. Então, vamos fazer aqui. Vou copiar esse circuito, vou colar o circuito 12, é esse circuito. A diferença é que eu tenho dois regulagem de ar. Agora, e a diferença é o seguinte, o avanço automático, você precisa configurar um fim de curso. Ou seja, você vai ter um fim de curso não elétrico, mas fim de curso pneumático, fazendo com que esse cilindro retorne. Então, essa válvula aqui, ó, ela vai ficar bem aqui. Mas aqui no Fluidsim ela não trabalha assim. Vou ignorar esse erro. Ela não funciona assim, ó. Eu posso colocar o mais próximo que eu puder, ela não vai encostar. Como que você recoloca um fim de curso? Bem simples. Primeiro você, deixa eu voltar aqui. Primeiro você clica duas vezes aqui no cilindro. Aqui em atuadores e label, você vai colocar aqui uma sigla de um fim de curso, F1, por exemplo. O cilindro, o tamanho da haste dele é de 100 milímetros. Então, eu quero que quando ele atingir 100 milímetros, ele acione o fim de curso. Perfeito. Segundo ponto é eu transformar esse botão aqui em um fim de curso. Então, você vai tirar ele do manual e colocar ele acionamento por fim de curso. Aqui. Observe o seguinte. Quando eu mudo, esse aqui não é fim de curso é esse aqui, ó. Quando eu mudo para o fim de curso, quando eu encosto um mouse próximo dele, ele aparece um logo diferente, observe. Ó. Ou seja, quando eu clico
duas vezes nele ou uma vez, eu coloco o F1 e eu remeto esse F1 a esse cilindro. Ou seja, logicamente, quando o cilindro acionar aqui o F1, ele vai acionar esse fim de curso, como se ele fisicamente estivesse encostando ali, ó. Deixa eu tentar colocar de uma maneira didaticamente que vocês consigam entender. É isso que vai acontecer. Vamos simular. Acionei o cilindro. Quando o cilindro atingir 100 milímetros, que é o máximo que ele possui, ele vai retornar. Observe, esse retorno acontece porque, em vez de eu pressionar o botão desligar manualmente, o cilindro automaticamente pressiona esse botão desligar aqui, ó. Observe, ó, clicou o F1, não, ele clicou não por causa que eu coloquei ele aqui em cima, mas porque eu nomeei F1, F1. Então, essa é o exercício número de 11. Perfeito. Circuito 13, perdão. O circuito 13, vamos lá, comando cilindro de duplação com ciclo único, controle de velocidades e emergência com retorno imediato do cilindro. Esse é mais fácil ainda, gente. Você copia esse mesmo circuito aqui. A única diferença agora, em comparação ao 12, ele está pedindo que você coloque um botão de emergência. Ou seja, esse botão de emergência vai funcionar assim. Quando o cilindro estiver pela metade e vamos supor que esteja esmagando a mão de alguém, você não precisa esperar terminar de esmagar a mão de uma pessoa. Você aperta lá a emergência e o cilindro ele retorna imediatamente. Tá? Aqui só tem um pequeno problema, que os cilindros são iguais. Perfeito. Eu tenho dois fins de curso, vou colocar como F2 aqui e F2 aqui, para não dar o problema. Perfeito. Olha só, eu acionei, imagina que agora está prensando uma mão de uma pessoa ali, a pessoa está pedindo socorro, socorro, não tem como parar, né? O botão que retorna é um fim de curso, o fim de curso só vai retornar quando ele estiver totalmente em avanço, como vocês podem ver aqui, ó. Então, eu preciso colocar um botão. Observe, eu preciso acionar o cilindro para retornar. Quem é que retorna o cilindro? É esse piloto aqui, ó. É esse piloto aqui. Para esse piloto ser acionado, eu coloco um botão aqui com um símbolo cogumelo aqui com trava, que esse é o modelo utilizado, como se fosse o botão de emergência. Você coloca ele em paralelo. Aqui, ó, a tubulação. Só que nas conexões pneumáticas, você não pode colocar ele em paralelo assim. Por quê? Porque o ar, ele procura um caminho mais fácil, né? Então, na hora que você... Vamos simular aqui. Na hora que eu ligar aqui, ó, e for pressionar a emergência, o ar está saindo por aqui, na conexão 3. Tá vendo essa conexão 3? Ele está entrando, ele nem chega a acionar o piloto. Por quê? Porque o 3 é uma saída de ar, então esse número 3 aqui ele fica saindo ar. E não tem força suficiente para acionar o piloto. Então o que você faz aqui? Você coloca uma válvula de simultaneidade ou para evitar que o ar ele retorne para cá. O ar ele só pode vir para o piloto, mas não pode descer. Porque S3 aqui é a saída de ar. De novo, para quem não entendeu. Eu liguei o cilindro está esmagando uma mão de uma pessoa lá, socorro, pelo amor de Deus, me ajude. E aí você pressiona a emergência. Aqui ele chegou a acionar, teoricamente, mas na prática esse número 3 é uma saída de ar. E essa saída de ar, ela
ela acaba tendo uma resistência muito alta, baixa de ar, então ela não consegue acionar o piloto. Então você precisa colocar essa válvula aqui. É por isso que é importante desenhar todos os circuitos e entender o que cada componente faz. Então essa válvula aqui, ela vai evitar que o ar desça, somente suba. Eu coloquei errado, tá? Deixa eu só inverter aqui. Aqui, pronto. A saída é no conexão 2. Pronto. Agora sim. Agora vamos simular. Vai funcionar do mesmo jeito. O cilindro está acionando. Agora, quando eu pressionar o botão de emergência, imagine que a mão de uma pessoa esteja esmagando lá. Ah, pelo amor de Deus, me ajude. Cliquei, ó. O ar, ele só percorre esse caminho. Entrou na conexão, será na conexão 2. Então, essa bolinha aqui, ela está bloqueando, evitando que o ar entre na conexão 1 e vai para o fim de curso número 2. Então, esse aqui é o circuito número 13. Bem simples, né? Parecia ser mais complicado. Circuito 14 é o mesmo circuito que o 13. Você vai copiar ele. Parecido, né? Não é igual. Você vai copiar ele, colar, colocar ele em algum lugar aqui. Colocar ele bem aqui. Esse circuito aqui, o circuito 14, ele é o ciclo contínuo. O que é ciclo contínuo? O ciclo contínuo ele fica infinitamente ali, ó, ligando e desligando o cilindro. Ele fica indo, voltando. Que é a nossa fábrica, né? Porque a fábrica que vocês veem aqui, ó, ela fica um ciclo contínuo. Ela sobe, desce, fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, até você desativar. Então, vamos fazer esse ciclo contínuo. O ciclo contínuo você precisa de 2 fins de curso. Tá? Aqui eu tenho um e aqui eu tenho o botão que vai acionar. Esse botão você precisa mudar a simbologia dele. Você precisa colocar ele botão com trava. Por que botão com trava? Porque é uma chave que você vai habilitar, energizar o circuito e desenergizar o circuito. Tá? Então isso aqui sai. Agora isso aqui é o ciclo contínuo, né? É muito importante você entender isso aqui, gente, porque se vocês não conseguirem entender esse circuito, vocês não vão conseguir fazer esse circuito na prova. Vou ligar a luz aqui. Então, vamos lá. Ciclo contínuo. O ciclo contínuo, ele só deu um pequeno erro, porque não posso ter 2 fins de curso do mesmo nome. Então, eu vou mudar isso aqui para F3. Você não precisa se preocupar com maiúsculo e minúsculo, porque no final das contas ele sempre coloca maiúsculo. Agradeça aos editores. Vamos lá. Aqui é só um pequeno detalhe, ele pode ignorar. Aqui o cilindro liga, aciona o fim de curso e volta. Agora eu quero que você pense comigo nesse instante. Eu preciso que o cilindro avance novamente quando ele chegar no cursor, né? Ou seja, quando ele retornar aqui, ó, eu preciso que ele avance novamente. Aí eu pergunto para vocês, que eu coloco no cilindro? O que eu coloco para que ele reconheça que ele chegou no início, né? Um outro fim de curso, fisicamente. Então você vai colocar um fim de curso, vou colocar ele como se estivesse
igual no desenho lá da apostila. Aqui. Esse camarada aqui é o F3. F3. Aqui. O F2, ele é o fim de curso do início. Só que tem uma jogada que é importante vocês entenderem. Dá um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Vou girar. Então, imagine que tem um fim de curso bem aqui no início. Deixa eu corrigir aqui, para que eu tenha espaço. Eu amo esse programa, gente. Sinceramente, comparação com o CAD-Simo é bem diferente. Vamos lá. Aqui eu preciso fazer com que esse cilindro acione. Aí eu pergunto para vocês, aonde que eu aciono o cilindro? Né? Isso aqui é um cilindro. Quem que liga o cilindro? A válvula. A válvula tem dois componentes que vai fazer acionamento e desacionamento. Esse camarada aqui é o acionamento e esse aqui é o desacionamento. Então é simples. O número 1 sempre é a pressão. Aqui na apostila, ela faz isso. Às vezes, você não precisa puxar uma linha para cá, né? Você pode colocar um símbolo de um compressor. Alimentação de ar aqui, ó. Você pode colocar esse alimentação de ar bem aqui, para não fazer as linhas atrapalharem a visão do circuito. E esse camarada, ele vai acionar bem aqui, ó. Só que na pneumática eu não posso fazer essas conexões, se lembra? Olha o que vai acontecer. Na hora que o cilindro acionar, ele vai vazar no conexão 3. A 3 é uma saída de ar, então não pode ficar vazando no ar. Porque aí o ar ele só vai procurar sair na conexão 3 e não vai sobrar força suficiente. Imagina como se eu tivesse duas torneiras, uma que está totalmente aberta e outra que está meio aberta. A que está meio aberta, ela não vai ter ali uma boa vazão de água. A que está totalmente aberta ali, ela vai jorrar água sem parar. Agora, se você bloqueia o ar aqui e você faz com que o ar só entre na conexão do piloto, que é essa conexão da entrada da válvula, é um componente que vocês fizeram no circuito 3, se eu não me engano, que é a válvula de simultaneidade E. O que essa válvula faz? Essa válvula aqui, ela trabalha como se fosse, ela vai fazer uma simultaneidade de ar, ou seja, o ar ela entra na conexão 1 e só vai sair ar na conexão 2 se você tiver dois pressões suficientes iguais na entrada para ele ter na saída. Então ela vai trabalhar de uma seguinte forma: eu só vou liberar ar quando eu tiver ar na entrada 1 e na entrada 2. Ela é diferente dessa válvula alternadora. O que ela faz? A válvula alternadora, ou qualquer lado que ela entra, ela sai ar na conexão 2. Aqui. Se ela entrar na conexão 1, ela sai na número 2. Se ela entrar na conexão número 1 na direita aqui, ela sai ar na 2. Essa aqui não, ela é o inverso. Ela só vai trabalhar se tiver ar nas duas entradas. Tá? Por que eu preciso disso? Por causa desse problema da saída de ar. Vou dar o play. Eu tenho dois fins de curso do mesmo nome, então vou colocar esse aqui de F4. Agora nós já temos o circuito automático, ciclo contínuo. Agora esse aqui você pode colocar 100%, tá? Por quê? Porque você vai ver o bicho funcionar. Aqui... Ah tá, esqueci de um detalhe. Isso que foi importante. Eu não coloquei o fim de curso no cilindro. Eu preciso dizer para o cilindro aqui que ele tem um fim de curso. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui F4, 0, 0. Ou seja, eu tenho um fim de curso que está no início, que é esse camarada aqui, ó. Ok? E ok.
Ok. Agora, pau na gaita, como diz os pantaneiros. Pau na gaita é coloca o bicho para funcionar. Vamos ver. Agora você tem um circuito que liga e desliga infinitamente. Esse é o nosso primeiro circuito de automação pneumática, que é o número 15. Não é por coincidência que tem 30 circuitos na apostila. E o circuito 30º é um circuito idêntico ao que vocês vão ver nesse vídeo aqui. É um circuito de muita aplicação industrial. Tá? Aqui, o circuito 14 é esse circuito aqui. E o 15, por último, comando de cilindro de duplação com com opção de acionamento para ciclo único, ciclo contínuo. Esse aqui é mais fácil, gente. O problema é bem aqui, ó. Você vai copiar esse circuito 14. Vai copiar. Você percebeu que tudo é uma cópia? Por isso que é importante você entender cada circuito. Eu aprendi a fazer esses circuitos desenhando esse livro aqui. Não foi na prática. Eu me arrebentei na prática. Aqui você precisa colocar um outro botão. Ou seja, como é que funciona? Você tem uma possibilidade de uma determinada operação, de ela fazer uma peça, e você tem a possibilidade de ela ficar trabalhar ali para produzir várias peças. Um exemplo. Então, vamos supor, o supervisor está fazendo um teste de uma garrafa e ele diz para o operador, pressiona lá para soltar só uma peça. Aí o operador vai lá e pressiona só um botão e solta uma peça. Quando ele gira a chave, que ele vai produzir várias peças. Então, essa chave é essa aqui, ó. Essa chave é o que está fazendo o circuito funcionar. Tem um erro, que eu tenho dois fins de curso com o mesmo nome, eu não posso. Então, eu vou pegar esse circuito aqui e vou jogar para uma nova folha. Aqui. Agora, bem melhor. Esse aqui é a chave. Vou ignorar esse erro. E a chave, ó, ela fica produzindo várias peças. Eu quero um botão que produza uma peça só. Então, você vai pegar o botão. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. A diferença é que esse botão aqui vai ser esse símbolo. Aí você vai pensar comigo, é só colocar em paralelo, né, professor? Existe o problema de colocar botões em paralelo. Você não pode colocar botão em paralelo pneumaticamente. Por quê? Porque você vai fazer ele vazar. Vou ajeitar isso aqui para que dê de uma forma mais didática de vocês entenderem. Perfeito. Aqui, ó. Se eu colocar isso aqui em paralelo, teoricamente vai funcionar. Mas o ar, ele está saindo aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela faz um ciclo único, que é ir e voltar. Mas o ar, ele sai na conexão número 3. E não pode. Então, eu preciso colocar uma válvula alternadora ou válvula ou, como algumas pessoas chamam, ou só válvula alternadora, que é essa aqui. Então, o que essa válvula vai fazer? Ela vai alternar ou entrar no botão para ciclo único, ou vai entrar no botão da chave para ciclo contínuo. E somente só vai sair aqui. Se eu clicar os dois juntos, professor, o que acontece? Nada. Ela vai entrar o ar nos dois entradas e vai sair na saída. Não vai dar problema? Não, não dá. Então, vou colocar para funcionar. Pronto, esse é o circuito 15. Ciclo único e ciclo contínuo. Exercício 11, 12, 13 concluído. Aguardo esse exercício
lá no Google Sala de Aula, sexta-feira, até meia-noite. Um grande abraço para vocês. O link desse vídeo eu vou colocar na descrição da atividade e no link da descrição desse vídeo que eu vou postar no YouTube. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula.